O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 24. A palavra do Senhor nos diz: a luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Até aí, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz que nós cristãos somos pessoas transformadas. Nós tivemos uma transformação através da entrega da nossa vida a Jesus. Jesus veio e nos modificou, nos transformou. A palavra de Deus nos fala que nossa mente houve uma transformação. Teve uma metanoia, quando aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que enganava não engana mais, porque houve algo dentro de você, através do Espírito Santo. Você teve um encontro com o Espírito Santo Santo trouxe um arrependimento à sua vida, e com esse arrependimento abriu-se as portas do seu coração para Jesus. E quando Jesus chega, Jesus faz uma limpeza. Tudo que não agrada a Deus é retirado. É por isso que o crente, quando está iniciando na caminhada, começa a abandonar as coisas. Olha para o copo de cerveja e não tem mais aquele prazer que tinha antes. Porque o Senhor começa a limpar, começa a retirar tudo aquilo que degrine o templo do Espírito Santo. Ah, mas você gostava de Zeca Pagodinho, Bob Marley, e você pegou todos os seus CDs, todos os seus DVDs e deu? Você está ficando maluco? Não, meu irmão, não é maluquice. É quando Jesus entra, ele preenche todo o vazio do seu coração. Aleluia, gente. Aquele vazio que você preenchia antes, tentava preencher com o Zeca Pagodinho, com Bob Marley, com pagodes, com coisas que você naquele momento se alegrava, dançava, tinha um momento de alegria, mas quando acabava aquele momento de alegria e a ressaca acabava, voltava tudo a mesma coisa, aquele vazio lá dentro, doendo. Você, ao invés de fazer uma comida, você comia, mas aquele vazio não enchia. Às vezes você viaja, não, vamos viajar. Vai viajar, vai conhecer lugares, mas naquele momento alegria, mas não enche aquele vazio que estava lá. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, Jesus vem, limpa o templo do Espírito Santo e preenche o templo do Espírito Santo com a sua presença. Aleluia. E nós passamos a ser o templo de Deus, o templo do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. E esse vazio acaba. Porque o próprio Deus está dentro de nós. E aqui Jesus, nesta passagem, ele fala: a luz do corpo são os olhos. Tudo que vemos, nós trazemos para dentro. Tudo que colocamos em nossos olhos, isso vem para dentro. E Jesus diz que os olhos é a luz do corpo. E ele fala: se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Se teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo será cheio de escuridão. Jesus está falando que se você tiver um olhar de uma pessoa que tem maldade no coração, uma pessoa que não tem um encontro com o Senhor, uma pessoa que nunca teve uma experiência com Cristo, Jesus aqui nos fala, essa pessoa terá o corpo de trevas. E ele adverte, e será grande escuridão, grandes trevas, como nós vemos as pessoas do mundo aí. As pessoas estão nas trevas e não sabem, não têm o entendimento de saber que elas estão nas trevas, estão presas. E quando Jesus vem e liberta, nós passamos a ter luz. Nós passamos a habitar, a luz de Deus, o Espírito de Deus habita em nós e nós somos libertados dessas trevas, dessa escuridão. Mas aqui Jesus quer falar algo. Jesus disse, se você tiver um olho que forem simples, um olho simples, o que quer dizer um olho simples? Quando você está dirigindo, pronto, a gente sabe que tem uma lei que você não pode dirigir e olhar o celular. Nós sabemos que existe essa lei. E quando você está dirigindo e olhando o celular, você vai se concentrar no que você está fazendo? Você vai tirar o foco da estrada e vai estar olhando o celular. Quando você está andando de bicicleta, alguém chama, você vai olhar e andar de bicicleta? Não tem como. Você olha e volta para o seu foco. Então Jesus aqui está dizendo, se tu tiver um olho simples, um olho focado, um olho que não se desvia para a esquerda nem para a direita, um olho que fixa no propósito, ele diz que esse olho será luz. Aleluia. E todo o seu corpo estará na luz. Todo o seu corpo preenchido de luz, porque os teus olhos estão fixos no propósito. E quem é esse propósito? É Jesus. Jesus é o nosso propósito. Então Jesus diz aqui, coloca teus olhos fixos em mim. As adversidades nós vamos ter. Vai acontecer algo em nossa vida, enfermidade, falta de emprego, uma confusão na família, confusão com parentes. Porque a gente está andando no mundo. A gente não se fez um muro diante de nós com as coisas do mundo. Não, nós andamos neste mundo. Toda aflição que vem neste mundo a gente vai passar. Mas Jesus disse, se tu tiver um olho simples, um olho focado, um olho em direção a Ele, um olho que não tira a visão, Ele fala que você vai ser luz. Nós vemos que Pedro estava ali no barco com os discípulos, e ali começou aquela névoa, aquela tempestade ali, e ali, de repente, Jesus aparece andando nas águas. E ali aqueles discípulos ficam tudo apavorados, ali sem saber o que fazer. É um fantasma, tudo ali não podia correr, que era tudo água. Mas ali Pedro chega e diz, não, é o mestre. Senhor, se for o Senhor, deixa eu ir até o Senhor. E Jesus disse, venha. E Pedro ali sai do barco e começa a andar sobre as águas. E ele olhando para Cristo e andando nas águas. Mas de repente Pedro começa a olhar para o lado. Olhou para o outro lado, viu a tempestade, viu o vento, viu o mar. E ali Pedro começa a tirar o foco que estava em Cristo e começa a afundar. Começa a descer. E nós não somos o contrário. Se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, vamos afundar. Vamos perder. Vamos sucumbir. Nossos olhos têm que estar direcionados ao Senhor. Não podemos tirar os olhos do Senhor. Aqui nessa passagem também nós podemos falar algo também, tirar um ensinamento também. Aqui que está em Provérbios 22, 9. Aquele que tem um olho
beneficente será abençoado, porque ele dá do seu próprio pão ao pobre. Aqui está falando do olhar da pessoa, de uma pessoa que está com Deus. Ele tem um olhar bom, um olhar de ajudar, de contribuir e ser beneficente. Então o Senhor nos diz que esse será abençoado, porque ele dá do seu pão aos pobres. E aqui em Provérbios 28, 22, aqui já nos fala outro tipo de olhar. Provérbios 28, 22. Aquele que se apresenta para ficar rico tem um olhar mau e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Aqui Provérbios já nos mostra outro tipo de olhar. Um olhar mau. Aquele que olha com a vontade de ter algo, de ganhar algo, de fazer algo que vai se beneficiar. Provérbios que nos fala que este olhar é um olhar mau. E o Provérbios 22, 9 nos fala de um olhar beneficente, um olhar bom, um olhar, tipo um olhar de Jesus, um olhar que quer ajudar, um olhar que quer contribuir. Então, aqui nos fala a diferença. Tem diferença. Há diferença diante dos olhares. Então, nós que somos iluminados, que o Senhor nos resgatou, nós temos que ter um olhar de Cristo. Um olhar que é bom, um olhar que é luz, um olhar que nos enche de luz. Um olhar que não vai querer se beneficiar em cima das pessoas, em cima das situações. Em Provérbios diz aquele que tem um olhar que busca riqueza é um olhar mau. Então o nosso olhar tem que ser um olhar de luz, um olhar que glorifique o nome do Pai, glorifique as coisas de Deus. Nós agora passamos a ser templo do Espírito Santo. Desde aquele dia que tu levantou a mão e aceitou o Senhor, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar. Ali naquele momento você tem um batismo no Espírito Santo. Antes você não tinha, era uma casa vazia, uma casa desarrumada. Mas agora, quando o Senhor veio sobre a sua vida, Ele veio e habita dentro de você. Habita com você. Aqui tem outra situação em Mateus 20, 15. Aqui é aquela parábola do Senhor da vinha. E naquele momento o Senhor da vinha chama pessoas de manhã para trabalhar, meio-dia e à tarde. Vários horários ali o Senhor da vinha chama. E ali na hora que ele vai fazer o pagamento, aquele homem que é justo paga o mesmo valor a todos. Dependendo do horário que você chegou, ele pagou o mesmo valor. E ali naquele momento teve pessoas que olhou para aquilo ali e disse: que negócio é esse? Eu estou trabalhando desde de manhã, esse chegou de tarde, vai ganhar a mesma coisa que eu ganhei? E aqui o Senhor da vinha fala: não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou é mau os teus olhos porque eu sou bom? Então, aqui fala do olhar das pessoas. O dinheiro era dele, ele dava quanto ele quisesse ao pessoal, depender da hora. Não, eu quero dar igual a todo mundo. Mas ali teve pessoas com olhar mau, olhar de trevas. Oxe, eu peguei de manhã, vê se chega meio-dia, vai ganhar a mesma coisa que eu ganhei? Não. E o Senhor Deus, sim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Ou é mau o teu olhar? Porque eu sou bom. Aqui nos explica um olhar de pessoa que está nas trevas. Um olhar de pessoa que não tem o amor do Senhor Jesus. Em Êxodos
Êxodo 33, Moisés fala com Deus. Êxodo 33, 13. Aqui é Moisés falando com Deus. Por isso agora rogo-te, se encontrei graça a teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graça a teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Moisés falando com Deus. Olha o que Moisés pediu a Deus. Por isso agora te rogo, se encontrei graça a teus olhos, mostra-me agora o teu caminho. Olha a diferença do homem de Deus. Moisés queria algo para glorificar o nome de Deus, glorificar as coisas de Deus, glorificar o povo de Deus que estava na mão dele ali naquele momento. Nós vemos a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Então Jesus diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, será luz. Mas se teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. Nós temos que ter uma mente que leve a glorificar o nome do Senhor, glorificar as coisas de Deus, glorificar tudo que Deus te deu. Nós temos agora que levar para Deus, levar as coisas que Deus nos deu, para tudo que nós temos em nossa mão, venha glorificar ao Senhor. Nós não podemos ter uns olhos mais de trevas. Antes nós tínhamos um olhar de treva, mas agora o Senhor nos limpou. Temos que ter um olhar de luz, um olhar bom. Temos que olhar para as coisas com bondade, com misericórdia. Nós vemos aí que muitas pessoas estão aí perdidas. Até gente dentro da igreja está perdida. Não tem um caminho, não conhece o caminho. E nós, que fomos glorificar, que fomos abertos, nossos olhos foram abertos. E agora, vamos fazer o quê? Vamos odiar? Vamos falar mal? Vamos afastar dessas pessoas? Não, como a irmã Luana falou, vamos orar, vamos pedir por essas almas, para que elas voltem a ter um encontro com a luz, ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, e assim seus olhos sejam abertos. Nós vemos o exemplo de Paulo. Paulo ali matava os cristãos, não tinha piedade de ninguém. Se falasse que era de Cristo, ele matava, prendia, torturava. Os olhos de Paulo eram trevas. Mas naquele momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, os olhos se fecham, fica cego 3 dias, e ali Jesus manda Ananias ir lá orar por ele e restituir a visão dele. E naquele momento que a visão voltou, os olhos de Paulo eram luz. Os olhos de Paulo começaram a brilhar. E ali agora ele começou a andar com Cristo, começou a andar na verdade. Começou a fazer as coisas certas. As coisas que eram para ele ter feito lá na frente, mas ele tinha um olho escurecido, um olho de trevas. E naquele momento Jesus desperta, ele agora tem um olho de luz. E agora Paulo começa a levar a palavra do Senhor, começa a trabalhar para Deus. Então é isso, nós antes estávamos nas trevas. Nossos olhares traziam trevas para dentro de nós. Hoje o Senhor nos libertou. Nós somos libertos. Aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus se libertou. Não temos mais cadeias nos braços, nas pernas. Não, estamos libertos. E hoje nós temos que andar na luz. Nossos olhos têm que ser luz, para que todo o nosso corpo seja luz. E assim caminhemos com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, fazendo o que Ele quer que nós viemos fazer. Nós fomos levantados por um propósito. Todos nós aqui temos propósitos. Nós não estamos na presença do Senhor à toa. Ele nos chamou, o Senhor nos chamou
Olha para onde tu estava antes. Jesus foi lá, ó, te resgatou. Te tirou de onde tu estava. Ah, tu tirou porque você é bonitinho? Não, ele tirou porque ele tem propósito na tua vida. E tem algo em tua vida para tu fazer para ele. Para tu trabalhar. O Senhor nos deu trabalho. E como agora vamos ter um olhar de trevas? Não, temos que olhar para Cristo a todo momento. Não tira teus olhos do Senhor. Teus olhos têm que estar firmes no Senhor. Não olha para a direita, nem olha para a esquerda. Não olha para as situações que virão. Virão situações para querer tirar você do foco. Mas não olha para essas situações. Olha para Jesus. Ó. Se olhar fixo na luz, se todo o teu corpo será luz. Aqui em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Aqui o apóstolo Paulo nos fala. Nós estamos na luz, mas teremos situações em nossa vida. Então o apóstolo Paulo fala. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, Deus nos chamou por um propósito. Esse propósito é dele. É ele que vai fazer. Ele que vai nos dar a ferramenta para trabalharmos. Ele nos dá a ferramenta e nos ensina a usar a ferramenta. Então não tira o teu foco do Senhor. Não tira o foco do Senhor Jesus. Que teus olhos sejam luz. Que antes nós habitávamos nas trevas, mas agora habitamos na luz. E aquele que está na luz, o Senhor nos diz: quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que maravilha! E o apóstolo Paulo continua: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por causa de ti somos mortos todos os dias. Somos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem vai nos separar do amor de Deus? Glória a Deus, nada. Quem vai nos tirar da presença do Senhor? Aleluia, Jesus. Não tem ninguém, não tem ninguém. Fixa os teus olhos no Senhor. Busca ser luz. Busca ser luz. O Senhor nos tirou das trevas. Agora nós temos que ser luz. Luz neste mundo. A palavra de Deus fala que nós somos sal. Sal da terra e luz deste mundo. O sal, se perder o sabor, para nada mais presta. Se não jogar ao chão, para que as pessoas andem. A luz, não se acende uma luz e se bota debaixo da mesa, mas se bota em um alqueire para que todo o ambiente seja iluminado. Então Jesus nos diz: nós somos luz. Ele nos iluminou. Então viemos andar na luz. O que passou, passou, é passado, está morto. Deus, tudo que nós fizemos de errado, Deus joga no mar do esquecimento
e acaba. Isso mais nada nos condena diante de Deus, diante de Cristo, diante do Senhor. Nada que nós fizemos antes nos condena. O mundo vai te condenar, as pessoas vão te condenar, mas o Senhor não te condena mais. Andai na luz. Aleluia, Jesus. Andai na luz. Glória a Deus. Nós falamos aqui de Jó. A comunhão, o que entrelaçou Jó com Deus foi a comunhão. A comunhão que Jó tinha com Deus. Isso sustentou Jó. A pessoa, se Jó disse, não quero mais, não quero ser crente mais não. Que Jó ia perder. A palavra fala que Deus restituiu tudo. Tudo foi restituído. E ele viu os filhos e netos. Porque Jó teve uma comunhão. Jó andava na luz. Os olhos de Jó é luz. A candeia do corpo de Jó era luz. Porque ele só olhava para Deus. Tudo que Jó olhava era para Deus. Os filhos faziam festa. Jó saía de madrugada para sacrificar, para pagar o pecado dos filhos. Porque porventura os filhos pecassem a Deus, ele já estava ali sacrificando a Deus para pagar os pecados dos filhos que poderiam pecar. Então eu andava na luz, meu irmão. Andava na luz, caminhava na luz. É assim que nós temos que caminhar. Infelizmente, muitos vão retroceder. A palavra de Deus fala, muitos virão, mas poucos serão escolhidos. Por que a palavra de Deus fala isso? Porque Deus sonda o nosso coração. Deus sabe. A pessoa pode estar aqui, fazendo tudo maravilhoso, mas Deus está vendo o coração dele. Não adianta. Não adianta esconder. Ele pode me enganar, pode enganar a todos, mas a Deus ninguém engana. Deus está vendo ali, está louvando com a boca, mas o coração está longe de Deus. Então o que nós temos que fazer é estar na comunhão, fixar os olhos em Jesus a todo momento. Não tira a tua atenção, não coloca a tua atenção em outra coisa, só em Cristo. Porque a palavra nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele nós não somos nada. Hoje as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, estão rejeitando. Não, maluco, não. Mas um dia essas pessoas vão entrar em agonia, porque vão ver a manifestação de Deus e não vão estar com Deus. Não vão estar com o Senhor Jesus, porque rejeitaram o Senhor. A palavra de Deus nos diz, quando ouvires a palavra do Senhor, não endureça o coração. Não endureça. Não deixe seu coração endurecer. Abra seu coração para o Senhor. Jesus só quer dar salvação de tua alma. Hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente não sabe. A gente não sabe. Sair daqui, a gente não sabe se vai chegar em casa. A gente não tem essa certeza. Não, vou sair daqui e vou chegar em casa. A gente não sabe. Então, o tempo se finda. O tempo está se findando, está se acabando. Então, quanto mais próximo você puder ter uma comunhão com o Senhor, é bom para você. Não é para mim. Eu, graças a Deus, já estou salvo. Amém, Jesus. O Senhor já me salvou. Amém. Eu só estou aqui nesta terra esperando o grande dia do Senhor, e vai me levar. Fugindo do pecado, fugindo de tudo aquilo que não agrada a Deus. Não quero ter parte, não quero ter união. Não. Você adora a Deus, ande comigo. Não quer adorar, vai embora, filho. Eu não tenho parte com você. Porque eu sei como Deus exige do cristão. Deus exige santidade. Exige que nós tenhamos um olhar de luz, que sejamos luz neste mundo de trevas. O mundo está em trevas. As trevas estão se alastrando no mundo por um tempo, até quando o Senhor voltar. Então nós que estamos aqui neste mundo por um tempo, e a palavra de Deus fala que somos peregrinos e estrangeiros. Nosso lugar não é aqui. Estávamos aqui, amávamos este lugar,
Gostávamos de estar aqui, gostávamos das coisas deste mundo, mas quando Jesus chegou, limpou a casa. A casa foi limpa. E agora Ele preencheu esta casa. E agora nós não precisamos de mais nada deste mundo. Nada deste mundo vai nos agradar mais. Trabalhamos, compramos o que necessitamos, mas estas coisas não entram mais no nosso coração. Porque o Senhor preencheu o nosso coração. Amém, Jesus. Estamos cheios. Somos templo do Espírito Santo. Então, busque uma comunhão com o Senhor. Isso é bom para você, não é para mim. Eu já tenho a minha comunhão com o Senhor. É algo que vai vir sobre esta terra. E se você não tiver a comunhão com o Senhor, você não vai ter o benefício do que o Senhor pode nos dar. Você não vai ter o selo da separação. Você não vai ter. Porque você rejeitou o Senhor. Você não quis. Não quero isso. Não. Você rejeitou o Senhor. Rejeitou o sacrifício que Ele fez na cruz. Aquele ato que Ele fez na cruz foi para nos dar vida. Ah, mas é essa vida aqui? Não. É após a morte. É a vida espiritual. A palavra de Deus fala que não tem mais quem mata o corpo. Quem pode matar o corpo? Não tem mais. Mas tem mais quem mata o corpo e o espírito. Essa é a segunda morte. A morte do espírito. Esse corpo aqui vai se acabar. Vai chegar um dia que vai acabar. E tua alma? Vai para onde? Para onde vai tua alma? Eu, graças a Deus, tenho uma certeza para onde eu vou. Eu não sei como te dizer porque eu tenho essa certeza. Mas eu creio que é o Senhor que colocou em mim. Eu sei para onde eu vou. Se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Eu estarei com o meu Senhor. Aleluia. Então é isso que a gente tem que buscar. A gente não tem que buscar, vou para a igreja lotada. Isso tudo é religião. Larga isso de lado. Olha para Jesus. É Jesus que pode te dar vida. Não é pastor, não é padre, não é macumbeiro, não é eu. É Jesus que te dá vida. Vida com abundância. Que essa mensagem fique no coração dos irmãos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória